Pessoal, então boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é a obesidade nos gatos. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Fernando Schmidt. O Dr. Fernando é fundador da Via Endócrina e atua como médico veterinário na área de endocrinologia veterinária e também em clínica médica geral de cães e gatos, além de fazer parte da equipe de médicos veterinários do Clube dos Bichos. Fernando, é um prazer e uma honra muito grande te receber aqui para essa live, para a gente conversar aqui. Muito obrigado pela sua presença, por compartilhar o seu conhecimento e o seu tempo aqui com os membros do clube. Guilherme, boa noite a todo mundo que está assistindo. Eu agradeço pelo convite, né? A gente vai falar um tema muito importante, né? A gente vai discorrer um pouco, conversar um pouco sobre esse tema. Eu já ia começar a falar aqui, mas eu vou esperar um pouquinho. Se não, se deixar, eu falo aqui uns 40, 50 minutos sem parar. Como a gente falou, hoje o tema da nossa live é a obesidade nos gatos. A obesidade tem se tornado um problema crescente entre os felinos domésticos, né? Estudos têm mostrado que cerca de 30% a 60% dos gatos do mundo inteiro estão acima do peso. Então, Fernando, para a gente começar a conversa, a gente primeiro tem que saber o que é a obesidade. Qual que é a definição de obesidade para você que é endocrinologista? Guilherme, né? A OMS, né, definiu a obesidade como um acúmulo excessivo, né, do tecido adiposo, né, que é um tecido que acumula gordura, né, entre aspas, gordura. Tem gente que, se eu falar isso, vai me xingar aqui um pouquinho, né, mas é um tipo de gordura, um lipídio, né, e esse acúmulo de gordura, ele causa prejuízos, efeitos deletérios no organismo, né, porque esse tecido ele é um órgão endócrino, ele produz hormônios, né? Então, a OMS define a obesidade como um acúmulo de... OMS, Organização Mundial da Saúde, né? E ele define como um acúmulo excessivo, causando prejuízo ao organismo, esse acúmulo excessivo, né? Porque o tecido adiposo, ele produz muitos hormônios, interfere em vários sistemas. A gente vai discorrer um pouquinho isso ao longo da live. Uhum. O tecido adiposo é um tecido importante, né, para o organismo, ele tem uma função importante para o corpo, mas quando ele está em excesso, em grande quantidade, ele traz efeitos deletérios, efeitos nocivos para o organismo. Né? Sim. É um tecido energético, né, de reserva energética, muito importante para a gente. Né, e também confere, às vezes, até proteção mecânica, proteção até um pouco contra o frio também. Né? Então, isolamento térmico, né? Isolamento térmico é uma reserva energética muito importante para a gente, é um tecido muito importante. Só que, é lógico, com um equilíbrio. Né? Exatamente. A gente não pode ter ele excessivamente. Uhum. A partir de quando, Fernando, que você considera que um felino está obeso? Quais são os parâmetros que você leva em consideração para classificar um paciente como com peso normal e um paciente obeso? Tá, Guilherme, o paciente ele é obeso, né, quando ele atinge 20% do seu corpo ideal, do seu peso ideal, né? Então, vamos supor um gato que ele deveria pesar 4 quilos, né, e ele está pesando 5 quilos. Né, então, ele já é considerado, parece pouco, né, 1 quilo. Isso a gente vai até conversar um pouquinho também, que às vezes a gente pensa, não, só 1 quilinho acima, às vezes para a gente é muito diferente, proporcional é muito diferente do animal. Né? Uhum. Então 20% acima já é considerado obeso. Né? E como que a gente diagnostica, como que a gente vê? Né? Tem um score de condição corporal que a gente olha, ou seja, a gente pegou alguns animais, né, e começou a classificar eles. Né, a gente olha o animal da vista de cima, a vista de lado, de cima, olha por cima o paciente, né, e olha a vista lateral dele. Tá? E aí a gente começa a perceber algumas protuberâncias ósseas, alguns modelamentos do corpo. Né? Esse score corporal, ele que a gente usa, é um método simples, bem eficiente, né, que pode ser feito em casa. Tem as tabelas na internet, vocês podem baixar elas e procurar,
E a gente começa a olhar as protuberâncias ósseas, principalmente protuberâncias ósseas do quadril, da costela, da coluna. O gato, a barriguinha dele, se você olha de lado, ele tem uma barriguinha, uma reentrância. E a gente olha também essa reentrância, né? A gente classifica de 1 a 9, né? 1 é muito, muito magro e 9 é obeso. O ideal é o score corporal 5, né? É onde que a gente consegue ver o corpo. Visto de cima, você vê a cabeça do gato e ele tem uma cinturinha, né? Nesse score você consegue palpar facilmente a costela dele, consegue palpar o osso do quadril e a reentrância da barriguinha dele é reta, né? Ele tem a barriga reta, ele não faz aquela barriga pendulosa, abaulada, né? E o 9, que é o mais obeso, você não consegue palpar, diferenciar a costela, você não consegue ver nada. É um gato que ele é um barril, um tonelzinho, né? E olhando por cima, ele faz uma curva de cima e embaixo, né? Faz uma curva de cima e embaixo, é todo redondo. Começa a acumular muito tecido adiposo, muita gordurinha na face dele, no pescoço dele, na cauda dele, né? Se palpar o gato ali na cauda, ver que está bem fofinho, preocupa, porque ele já está bem obeso no máximo, né? A partir do score 7, a gente já considera um animal obeso. Como é que a gente classifica? Score 5 normal. Score 6, 10% acima do peso. Score 7 já está 20% acima do peso. A partir do score 7, o animal já está obeso. Né? Do 7 em diante, a gente já classifica como obeso. 7 em diante. Isso. Né? O 6, você não consegue palpar com tanta facilidade, mas também não é difícil de palpar as costelas dele. Né? Eu oriento os tutores muito a palpar a costela. O 7 já tem essa dificuldade. E a barriguinha deles vai ficando cada vez mais pendulosa. Parece que ela desce, né? Parece que ela fica pesada e desce. Ela desce. Isso. Todo mundo tem um gato em casa, obeso, olha para ele e começa a reparar a barriguinha dele, né? Fica com a pochetinha, né? Isso, pochetinha exatamente. Eu falo que tá cheia. Pochetinha tá cheia. E quando ele tá magro, a pochetinha tá vazia. Vai ficando mais reto a barriguinha dele. Eu falei de gato em casa, né? Eu vou até cortar um pouquinho, pular um pouquinho. O Guilherme já falou da frequência, né, de obesidade em felinos, e foram feitos alguns estudos para classificar o índice de obesidade em felinos no mundo. Né? Nos Estados Unidos, em torno de 35% dos gatos estavam obesos. Na Europa, chegou até 65%, 55% a 65% em alguns países. No Brasil, em torno de 14%, mas é um estudo antigo, né, e a gente sabe que talvez se a gente fizesse de novo esse estudo, se a gente olhasse de novo, talvez a gente conseguiria chegar nos 40% ou mais. Infelizmente, né? Infelizmente. E eu falo até o seguinte, se você tem 2 gatos em casa, provavelmente, com essa estatística, provavelmente um está obeso. Né? Infelizmente. Bem complicado. Exatamente. Então, para arrematar, é questão de visualização, de olhar para o animal, e questão de palpação para poder identificar se o animal está obeso. Sim. É tentar palpar a linha de dorso, né, a linha da coluna, para identificar as vértebras, e a lateral do tórax ali para identificar as costelas. Sim. Se tiver com dificuldade de fazer a palpação dessas pontas de osso, tanto de costela quanto da linha de dorso, muito provavelmente o animal está obeso, né? Isso. Bem provavelmente. Se tiver dificuldade, já preocupa, porque ele está no mínimo acima do. Está com sobrepeso. No mínimo acima do peso. Tá. Acho que é isso. É isso, né? É isso mesmo. Sim, eu queria comentar um outro método. Tem outros métodos de diagnóstico. Né? O ultrassom é um método dele. Tem um que a gente chama de DEXA, que é o duplo feixe de raio-x. Né? Tem as medidas que a gente faz e calcula, mas eu acho que o mais simples, o mais fácil, que dá para todo mundo fazer em casa, é o score de condução corporal. Tem uma tabelinha, na internet tem várias tabelinhas que te ajudam. Né? Você olha para a tabelinha, olha para o animal, palpa, olha e vai tentando classificar onde que você acha que ele está. A gente tem essa tabela. A gente tem essa tabela no artigo que você publicou no nosso site. Foi o do... De gato obeso, exatamente. A gente tem ele lá. A gente tem essa tabela lá, basta o pessoal acessar o nosso site
para poder ver essa tabela e poder comparar com o animal que tem em casa. Viu, gente? É só acessar o site. Exatamente. Fernando, quando a gente pensa na obesidade, a gente tem que ver quais os motivos que levaram aos gatos ficarem obesos. O que a gente tem de maior probabilidade, maior incidência de causa de obesidade nos gatos atualmente? Guilherme, acho que primeiro a gente tem que entender por que fica obeso, né? Por que o animal ele engorda? É porque a gente precisa, o animal ele precisa de um consumo basal de energia, né? E um consumo basal de energia que eu falo em quilocalorias. Vamos supor que ele precise de 200 quilocalorias, né? Então, quando esse consumo de quilocalorias ultrapassa a necessidade basal dele, ele começa a ganhar peso, começa a engordar. Quando esse consumo é abaixo da necessidade de energia, ele começa a perder peso. É igual uma poupança. Se você acumula, né? Se você, vamos supor, eu ganho, sei lá, 100 reais por mês, né? E nesses 100 reais, eu começo a gastar 200. Ou seja, minha poupança vai ficando vazia. Eu não vou acumulando, né? Eu não acumulo. Agora, se eu ganho 100 e gasto 50, o resto a gente guarda. Então, vai acumulando, né? Eu falo que é uma balança que a gente faz. Se a gente tem um metabolismo e começa a consumir mais, essa balança tende ao ganho. Se a gente equilibra, você não ganha nem perde. Se a gente começa a consumir menos do que a gente precisa, a gente emagrece. Eu falo o gato também. Sim, o paciente que a gente está abordando, né? Sim. E existem algumas doenças que podem predispor, Fernando, à obesidade nos gatos? Sim, a principal doença que pode predispor, né, obesidade em gatos é o hipotireoidismo. Só que o hipotireoidismo é muito raro nos gatos, né? E também um animal com hipotireoidismo, ele diminui esse metabolismo dele. Igual eu botei um exemplo de 200 quilocalorias por dia. O hipotireoidismo ele vai reduzir para, vamos supor, 150. Então, se antes ele comia 200 e consumia 200, ele não engordava. Hoje, se ele comer 200, ele engorda um pouquinho. Então, eu gosto de falar... Porque o metabolismo dele vai estar mais lento, né? Vai estar mais lento, né? Um metabolismo mais lento, um metabolismo que vai queimar, vai consumir menos. Menos energia. É um metabolismo basal mais baixo, né? Alguns fatores podem aumentar a obesidade, né? A gente vê muita obesidade em gatos machos castrados. Por quê? Porque isso diminui a atividade do animal e diminui a regulação dos hormônios metabólicos anabólicos. Tem os hormônios que a testosterona, por exemplo, ela favorece o crescimento muscular. Se você tira ela, o animal ele começa a tem menos esse metabolismo. Eu não queria nem muito entrar nesse detalhe, não, mas a testosterona inibe um outro tipo de hormônio que ajuda a ter gordura visceral. Se você tira ela, o animal engorda. Tende a acumular. Mais fácil. Tende a acumular. Né? E atividade também. O animal ele fica um pouco mais lento, né? E aumenta mais sedentário e aumenta também o apetite dele. Né? Então a fome dele aumenta logo após castrar. O animal, a fome dele aumenta muito. Isso a gente não está falando que não deve castrar o gato. Tá? De forma alguma. De forma alguma. Né? A gente tem que procurar soluções para esses problemas, né? Sim. Se a gente reduz o metabolismo do gato, né, ele faz menos exercício, a gente tem que procurar reverter isso através da alimentação e outros métodos que a gente vai explicar ainda. Então, a causa de obesidade, o principal fator que faz o gato engordar é um déficit, é um balanço energético positivo. Que faz com que ele tenha mais energia do que ele precisa no seu dia a dia. Então, um dos pratos da balança estão desequilibrados. Ou ele está ingerindo muita energia,
a energia da dieta dele está em grande quantidade, ou senão o gasto energético dele está reduzido, né? Está sendo pouca atividade física, por exemplo. Isso, o que diminui o metabolismo do animal, né? Do gato. Né? E hoje, né? Hoje a gente vive Os gatos hoje, eles são os gatos mais que ficam dentro de casa, mais indoor, né? E isso acaba reduzindo muito o exercício dele. É um gato que dorme, acorda, vai lá, come alimentos extremamente palatáveis, né? Extremamente atrativos, com muito carboidrato, que carboidrato para gato não é tão ideal ter uma dieta rica em carboidrato. Muito carboidrato, dá uma andada, urina, volta e dorme. Né? Então, o aumento da obesidade, eu acho que um dos fatores, né, que igual eu falei no início, que no Brasil talvez era 14%, hoje eu acredito que seja mais, é um dos fatores também que contribuem muito. Né? É o gato castrado, é o gato que fica num ambiente mais dentro de casa, né? Algumas raças são propícias a ficarem mais obesas. Tem uma raça que chama o Manx, é um gato de pelo curto, que é muito propício, ele é muito fácil, né, de engordar mesmo, de ganhar peso. Outros fatores também... Oi? Tem outro fator que a doutora Thalita. A doutora Thalita está apontando aqui pra gente, que é membro aqui também do Clube dos Bichos, que os tutores, às vezes, acham que todo miado do gato é porque ele está pedindo comida. Aí vão lá e dão um petisco, colocam mais ração lá no comedor. Isso faz com que o gato aumente a ingestão, porque toda hora ele está vendo alimento, vendo que ele mia, ganha comida, então ele vai associando, né? Vai aumentando esse reflexo positivo aí. Sim. É uma oferta muito grande, né, de alimentos, e tem esse fator também, né, de emocional, né, do tutor querer agradar sempre o animal, né, do animal estar com ele, e hoje a gente, a gente agrada com comida. Exatamente. É uma forma ótima de agradar um animal, com comida. Então ele mia muito, aí você vai lá e dá um pouquinho, dá um petisco, ele está comendo, ele mia, você tira alguma coisa e dá para ele. São alimentos extremamente calóricos, né? E igual eu falei, 1 quilo que engorda no gato pode ser o diferencial para ele ficar obeso mesmo. Nem ter sobrepeso, ficar obeso mesmo. É porque a porcentagem para o gato, 1 quilo é muita coisa, né? 1 quilo é muita coisa. 20% como se fosse para a gente, vamos botar, a gente coloca 70 quilos, seria engordar 14 quilos. Exatamente. 20%, acontece. 14 quilos no ser humano, um ser humano com que pesa de média 70 quilos, e para 84 quilos. Que já é muita coisa. Um ganho muito alto. Você ia falar sobre a questão sexual? Sim, mais observado, né, esse aumento, né, essa obesidade em gatos machos castrados. Fêmeas também, eu atendo muita fêmea obesa, muita fêmea também, mas nos estudos mostraram mais os machos, tendo muita relação inicial com a perda da testosterona. Ainda tem muito estudo, que a gente busca saber por que são mais os machos, mas tem muita relação com a testosterona, que ela inibe essa LPS. E além do mais, o gato, igual você falou, são 2 fatores também, né? Como vai ter menor estimulação de desenvolvimento muscular, a atividade, o gasto energético vai ser menor, porque a fibra muscular tem um gasto energético, né? E outra coisa é o sedentarismo, né? O gato castrado fica, querendo ou não, fica um pouco mais quieto. Sim. Diminui a atividade demais do gato castrado, né? É um gato que ele é um animal que era de caça. Ele caçava pequenos roedores, e agora a gente mudou totalmente o comportamento e a gente ainda castra ele, né? Já deixa ele dentro de casa e castra ele. E aí diminui demais o metabolismo. Tem alguns estudos mostrando que até diminui tanto o metabolismo que às vezes um gato feral, ele castrado, fizeram um estudo com gato castrado, feral, que vive na natureza, engordaram. Não, na natureza? Porque na natureza, engordaram.
Então, a castração, a obesidade, ela é multifatorial. São vários fatores que levam o animal a ficar obeso. Ganhar peso. Não é só a castração. Ganhar peso não é só a castração. Eu falo isso, mas eu gosto de deixar bem atento quanto a isso, os tutores, porque senão daqui a pouco eles não começam a castrar. E não é isso que eu estou falando. Eu acho que deve. Eu tenho gato, tenho 4 gatos, os 4 são castrados. Né? E é muito importante a gente castrar os gatos, sim. A gente não estou falando isso, pelo amor de Deus. A gente está ressaltando que a castração interfere para pontuar sim. Que a gente precisa buscar alternativas para não deixar o gato castrado ganhar peso. Não é porque o gato castrado normalmente ganha um pouco mais de peso que a gente está contraindicando a castração. Pelo contrário, a gente está recomendando, só que no gato castrado a gente vai buscar algumas alternativas para evitar com que ele ganhe peso. Com certeza. E eu tenho paciente não castrado, gato não castrado, que é obeso. Pois é, não é exclusivamente a castração que vai fazer o gato engordar. E também tem gatos castrados que não são obesos, né? Também. Né? Um outro fator também que é que eu vejo muito, é medicação, né? Tem muitos tutores que medicam o animal por conta própria, por exemplo, corticoide, contraceptivo, né? E isso contribui muito para o ganho de peso do animal, né? Às vezes o corticoide ele propicia um aumento do consumo de comida, né, que a gente chama de polifagia. O animal ele começa a consumir muito, além de todos os efeitos metabólicos, né, que um corticoide pode fazer. Né? Então, isso também é um fator que tem crescido muito, né? Esse uso de corticoide em gatos por conta própria, sem um acompanhamento, porque tem crescido também. São várias doenças que levam o tutor a aumentar o corticoide. Eu vejo muito mais, na verdade, em cães do que em gatos. Né? A gente vê muito animal com problema de pele, com dermatopatias, e os tutores, infelizmente, dão corticoide descontroladamente. É um dos fatores também. Em gato, felizmente, eu não atendo muito, é muito pouco gato que toma corticoide. E gato que toma o anticoncepcional, né, também atendo muito pouco, graças a Deus. Graças a Deus, vem diminuindo bastante ao longo do tempo, porque esse ano eu faço 10 anos de formado, quando eu formei a incidência era muito grande. Nossa. Graças a Deus vem diminuindo. Nossa, ainda bem. Essa consciência, eu acho que essas lives, essas conversas, né, essa informação técnica com os técnicos, eu acho que ajudam muito os a conscientizar. Exatamente. Isso eu acho muito importante, essas lives. Fernando, no início você tinha falado que a obesidade ela é um fator de risco para a saúde do animal. Quais são os riscos, quais são os malefícios que a obesidade pode trazer para os felinos? Olha, os felinos, eu falo que eles até lembram um pouco o ser humano na questão do metabolismo e na fisiologia da obesidade. Né? O felino, ele pode ter uma síndrome parecida com a síndrome metabólica humana. O animal obeso, o felino obeso, ele tem principalmente uma alta resistência insulínica. Né? Então, a insulina que ele produz é insuficiente para deixar a glicemia, a glicose no sangue normal. Então, isso é o que eu mais vejo. É um animal hiperinsulinêmico, com excesso de insulina, produzida no próprio organismo, só que esse excesso é insuficiente. Né? Causando, essa grande quantidade de insulina não consegue pegar a glicose que está no sangue do animal e levar para dentro da célula. E causando a diabetes. Exato. Então, eu atendo muito, a maioria dos animais que eu começo a atender, ou eles foram por causa da diabetes dos gatos, né, ou eles foram encaminhados por causa da diabetes, ou se estão obesos e não fazem o controle certinho, não fazem o programa de perda de peso certinho, a maioria se torna diabético. Né? Então, é uma das principais complicações que, pelo menos na minha rotina de endocrinologia, eu atendo muito com diabetes.
Outra complicação que pode ter é ortopédica também, que é muito. Todos os pacientes meus obesos, a gente começa a procurar, eu encaminho para o ortopedista, eu vejo com muita osteoartrite, osteoartrose, né, que são a degeneração, inflamação da articulação, por causa do sobrepeso, da obesidade, né, ela sobrecarrega a articulação, além do que um tecido, um animal obeso, ele produz vários fatores pró-inflamatórios, né? Como se ele tivesse inflamado. E isso atrapalha o tempo inteiro liberando hormônios e fatores interleucinas, que são fatores pró-inflamatórios. Isso atrapalha o organismo, assim, tem efeitos péssimos para o organismo, efeitos muito deletérios para o organismo. E a gente tem que lembrar que os gatos são animais saltadores, né? Eles gostam de ficar no alto, ficam no alto distante, no alto de porta, no alto de prateleira. Só que ele não sabe que ele está 20, 30, 40% acima do peso. Ele vai saltar e problema das articulações. Sim. Quando cai, quem sofre é o joelho, quadril, cotovelo. E é muito engraçado, assim, o gato, ele não manifesta tanta dor articular. Ele é muito resistente à dor. Sim, e dos que eu atendo, eu peço um raio-x articular, às vezes eu passo aquele exame, eu falo, olha, vamos fazer um raio-x, o tutor, ele fala, não tem nada na articulação, nunca vi ele mancando. Mas quando você faz o exame, a articulação dele já está bem prejudicada. Então, o que eu mais vejo, assim, é diabetes, problema articular, são as duas principais complicações que eu vejo. Vejo muito outras, mas essas, para mim, são as campeãs, assim, as que mais aparecem no consultório de um gato obeso. Problema cardiorrespiratório também. O excesso de peso, né, o tecido adiposo, ele libera fatores que podem aumentar a pressão, né, que podem liberar o angiotensinogênio, né, que isso faz com que eleve a pressão do gato. Dificuldade respiratória, principalmente o animal que está muito obeso, que começa a comprimir a traqueia. O gato tem menos do que o cachorro, mas o cão é mais frequente também, o cão é mais frequente, o gato tem menos, mas eu já atendi também gato com esses problemas respiratórios por causa de excesso de obesidade. Uma outra complicação é a predisposição para alguns tipos de câncer. O linfoma no gato, a obesidade, ela pode predispor um linfoma, que é um tipo de câncer bem complicado. Tumores de mama também, a obesidade pode predispor, principalmente em gatos. Outra complicação também é no trato urinário inferior do gato. Muita cistite intersticial, muita cistite por causa, formação de cálculo, por causa da obesidade, por causa daqueles fatores pró-inflamatórios. Eu já falei e repito de novo, o tecido adiposo, ele libera muitos fatores pró-inflamatórios, que é como se o corpo tivesse inflamado. Isso prejudica muito na questão urinária do gato. A Thalita deve estar vendo aí, e sim, ela também deve pegar bastante, né? Bastante cistite, né? Que é inflamação do trato urinário inferior. Que tem como consequência direta obstrução uretral, né? Obstrução uretral, formação de cálculo, e é muito prejudicial. Eu pego muito isso com gato. Demais, né? Acho que a parte que você falou da sobrecarga cardiorrespiratória é muito importante, né, Fernando? Porque o coração vai trabalhar o tempo todo sobre uma carga que ele não estava, vamos falar assim, programado geneticamente para ele trabalhar, né? Então, pode chegar no momento que o animal tem uma hipertrofia cardíaca por conta de excesso de peso, uma coisa que a gente poderia ter corrigido. Porque e essa hipertrofia não acontece de uma hora para outra, de 2 meses de obesidade. 2 anos, 3 anos, 5 anos. 2 anos, Eu fico às vezes assustado, porque às vezes eu vejo o gato eu já peguei um gato com 1 ano de idade, o gato muito obeso, 1 ano de idade. Eu fiquei pensando, como é que ele vai chegar com os 10 anos de idade? Como que esse gato vai chegar? Não chega. Né? Com dor articular, se chegar com dor articular, problema cardiorrespiratório, uma diabetes, com certeza. como que ele vai chegar?
Outra coisa também, outra complicação que eu vejo até menos no gato obeso, mas tem, que são problemas dermatológicos. O pelame, às vezes ele não consegue fazer a lambedura, fazer a limpeza dele direito. Porque o gato era extremamente higiênico, né? Uhum. Isso aumenta a proliferação de micro-organismos que às vezes ele tiraria, que ele limparia. O pelo também fica opaco, fica feio, né? Fica como uma seborreia. Fica meio um pouco seborreico o pelo. Tem alguns dermatologistas que me encaminham o animal para fazer o controle de peso. Por causa disso, eles chegam até o dermatologista e ele fala, olha, tem que perder o peso, principalmente. Né? Então, às vezes, nem entra. Eu já peguei animal com um tipo de dermatite que não resolvia, o animal com prurido não resolvia, fizemos controle de peso, ele chegou no peso ideal, ele nem precisou fazer o tratamento dermatológico. Resolveu. O tratamento endócrino resolveu o problema dermatológico. Fantástico. Sim. E tem vários outros fatores. A obesidade, por ser um corpo inflamado, né, constantemente inflamado, prejudica o sistema imune, as defesas imunológicas do animal. Imagina, o animal que é mais propenso a ter problemas diversos, né? Porque o sistema imunológico dele está incompetente, não consegue trabalhar do jeito que deveria. Então ele não vai conseguir proteger o animal por uma doença simples, uma infecção respiratória, uma traqueite banal pode se instalar com muito mais facilidade num gato obeso por conta dessa imunocompetência dele que está diminuída. Algo que às vezes seria mais fácil no tratamento, o animal obeso é bem mais complicado. No trato gastrointestinal também, pancreatite, que é uma doença muito complicada. É muito complicada. O animal, muitas vezes, ele tem que ficar ali no leito do tratamento intensivo. E quando, às vezes, tem essa resolução da pancreatite, o pâncreas fica todo debilitado, não consegue produzir mais insulina. Então, a gente, por causa de uma pancreatite, às vezes, vem uma diabetes. Né? Então, isso por causa de uma obesidade. Uma outra coisa também, o fígado, fica com fígado gorduroso, que é a lipidose, que é péssimo para o organismo. Né? Imagina, um fígado começa a ter hepatopatia alveolar, acúmulo de gordura, vai perdendo a função do fígado, vai perdendo a estrutura dele e, chegando um tempo, ele não tem mais, o fígado dele não consegue mais exercer, né, a função dele no organismo. Ele entra em cicatrização, entra em cirrose. Cirrose, entra nessa fibrose, cirrose e infelizmente a gente já não tem mais o que fazer. Né? E é muito, para o animal, sim, é muito sofrido. O sofrimento do paciente que chega nesse quadro é terrível. A gente acompanha com o coração na mão, é desesperador. Nossa, é muito complicado também esse quadro de cirrose hepática. E tem outros fatores também. Um corpo está inflamado, ele libera muito radical livre. Né? Essa liberação de radical livre, o que causa no sistema nervoso central? A gente ainda não tem muita resposta, mas a gente sabe que até em humanos, alguns estudos mostram o aumento de depressão por causa da obesidade. Né? O aumento de radical livre, lesionando esses neurônios, lesionando a liberação de alguns hormônios que dão esse bem-estar, a serotonina, um pouco da dopamina. Então, a gente ainda não tem muito essa resposta, mas eu fico sempre me pensando, olhando e pensando, falei, o que está acontecendo com o neurônio desse gato quando ele chega obeso para mim? O que está acontecendo com o organismo? O que está acontecendo ali dentro? Eu fico imaginando tanto de... É um organismo que tem batalha constante, né, Fernando? Sim. E chega num ponto que o organismo não aguenta. Ele perde essa batalha. Perde. Lesiona em vários. A gente já está falando de vários sistemas. Imagina todo dia tendo que segurar alguma coisa de um lado, sistema urinário, ortopédico, respiratório, gastrointestinal, respiratório, o tempo inteiro ali. Chega uma hora,
circulatório, chega uma hora que tem tanta lesão que o organismo não consegue responder mais. Há tanta agressão, né? Sim, é bem complicado. Eu acho muito complicado. Né? Tanto é que em seres humanos, a obesidade, né, ela causa comorbidades que, não sei se foi em 2019, a OMS mostrou que a obesidade foi responsável pelo óbito de 6 milhões de pessoas no mundo. É muita coisa. Eu acho que é a segunda maior causa de óbito em seres humanos. Eu acho que só perde para tumores, câncer. Se eu não me engano, mas é a segunda. É muita coisa, é muito importante. Né? A gente falando aqui que predispõe alguns tumores, afetam todos os organismos, todos os sistemas do organismo também. E é muito complicado. Eu fico às vezes até meio chateado quando eu vejo. Né? Eu fico bem, porque a gente sabe o tanto que aquele animal às vezes pode estar sofrendo. Por causa Fernando, pensando em tanto problema que a gente tem em função da obesidade, o que a gente pode fazer para evitar que os fiquem obesos? Guilherme, é a balança, né? Então, lembrando da balança, o consumo tem que ser igual ao que ele ingere, né? Ao gasto dele, né? Então, se o gasto dele é de 200 quilocalorias por dia, o consumo dele tem que ser de 200. Isso eu estou falando de um gato no score corporal 5, no peso ideal, que não precisa perder peso. Um gato que não está obeso, um gato que está normal. Que não está obeso, normal. Né? Então, o animal, eu sempre falo, principalmente, eu falo muito com o tutor para prevenção quando castra. Quando castra, é um ponto fundamental. Sim, tentar dosar essa oferta de energética para ele. Tentar dosar, tentar procurar um tipo de alimento, ração, um alimento natural balanceado, que se encaixa à necessidade energética dele, né? E não ficar, primeiramente, dando biscoitos, queijo. Já vi gente dando queijo, danoninho para o gato. Um danoninho, se eu não me engano, é 200 quilocal. Só um danoninho já supre um danoninho. Já supre tudo que o gato precisa. Aí você vai dar mais ração no dia, mais queijo, mais biscoito daquilo, mais requeijão. O gato aí vai tomar, vai ter uma oferta calórica, uma bomba calórica todos os dias. Por exemplo, ele precisa de 200 quilocalorias. Se você, num ano, se você der só 10 quilocalorias a mais por dia, esse gato engorda 12%. Num ano. Nossa. Só 10. A gente pensa no longo prazo, a conta é surreal, né? Surreal. Eu falando um ano, imagina em 2 anos ele ficou obeso. Né? Então, 2 anos ele ficou obeso. Ficou obeso. Primeiramente ter essa consciência, né, da obesidade. Eu acho que ter essa consciência do mal que ela faz para o organismo. Procurar um profissional para ele tentar fazer esse cálculo, tentar mostrar o tanto que ele deve comer, dar aquela oferta diária, eu falei, pode ser alimentação natural balanceada, pode ser ração, pode ser sachê, que eu gosto muito de alimento úmido, vou comentar daqui a pouquinho do alimento úmido. A gente tem um vídeo no canal só sobre isso, só com a doutora Thalita, falando das vantagens, dos benefícios que os sachês e os patês trazem para os gatos. Nossa, traz muito benefício. Eu gosto muito de usar, eu já não estou nem falando do tratamento, mas o tratamento eu vou chegar lá, eu gosto muito de usar para perda de peso, o sachê. Então, eu acho que na parte de prevenção é interessante a gente pensar no que você falou da balança, né? Da balança. Consumo, ingestão e consumo. Se a ingestão está alta, o que a gente tem que fazer é estimular o consumo, o gasto energético desse paciente. Porque o gato, igual você falou, ele é um animal que caça, um animal que na natureza ele está sempre ativo. Só que a gente pega e domesticaliza esse animal, coloca ele dentro de um apartamento sem estímulo nenhum. O que ele vai fazer? Ele vai ficar deitado dormindo o dia inteiro. Então a gente tem que, é fundamental que a gente estimule esse animal
a brincar, Sim. pular, fazer propor um enriquecimento ambiental para ele subir em toca, passar em caminhos, para poder gastar mais energia, né? Uma coisa que eu penso muito também é a questão da tigela, né? Essas bacias, esses bowls, o vasilhame do gato. O comedor. Isso dali, o comedouro. Isso dali também a gente coloca a ração, deixa lá, o gato vai lá quando quer, tem uma oferta de comida ali, sem restrição nenhuma. Ele desce da cama, desce do sofá, vai lá, come, passa um tempinho, vai lá, come de novo. Fica o dia inteiro comendo. Ele veio da natureza, ele caçava. Hoje não, hoje ele só vai lá e come. Então, uma das estratégias, às vezes, é adotar alguns brinquedinhos que vai liberando a ração. Ele vai ter que rolar o grãozinho, o pelletzinho da ração. E isso é uma estratégia. Deixa dele caçar o alimento dele. E isso faz muito bem para o animal. Né? Um exercício físico, né? Ele não come muito de uma vez, né? Não vai comer 5, 6, 7 grãos de uma vez. Ele vai comer pausadamente. Isso aumenta a saciedade dele. Né? O alimento ele precisa chegar no estômago, dilatar o estômago, ter o estímulo mecânico do estômago para ele causar saciedade. Então, com isso, ele vai comer menos, ele vai caçar, vai fazer uma atividade física. O que mais? Uma outra estratégia também se for a ração, pesar a ração. Se ele tem que comer 100 gramas por dia, que pese no início do dia, coloca no outro potinho e vai dando ao longo do dia. Uma indicação que eu dou é fracionar pelo menos 4 vezes essa ração ao longo do dia. Então, vamos supor que seja 100 gramas. Então, dá 25 gramas. O bom seria ou espalhar essa ração também, um outro método. Né? Em vez, às vezes, você não tem o brinquedinho, você pode espalhar a ração na casa. Ele vai ter que esconder, ele vai ter que procurar, caçar. É o que o felino faz. Mas, então, dá... vamos supor, 25 gramas no meio da tarde, 25, mais no final do dia, 25 à noite. Né? Então, dividir o máximo, primeiro restringir essa alimentação, não deixar à vontade para o animal, né? E dar a necessidade que ele precisa ao longo do dia. Bateu a 100 gramas, não dá mais, mesmo que ele fique pedindo. Não dá mais. Não dá mais. E não pesar. Eu sempre falo com os tutores, eles já estão até, se tem alguém aqui, eles já estão já até sabem, que eu falo, não adianta usar copinho medidor, tem que usar a balança, aquela balança de cozinha de precisão. No início do dia, quando você for separar, já tira lá do lado, já coloca no copinho, já separa. Ao longo do dia você dá aquilo. Né? É muito importante usar a balança. Igual eu falei, 10 quilocalories por dia, em um ano, às vezes um grãozinho de 3 quilocalories vai dar 4 a mais por dia num ano. Isso vai causar aumento em torno de 12%, dependendo até uns 12% no gato. Então, e o nosso olho é muito generoso. O olho do tutor é muito generoso para alimentação. Você marca no copinho, aí você olha de um jeito em cima, falando, você começa a olhar de um jeito... não tem pouco, vamos pôr mais um pouquinho, senão vai ficar com fome. Vamos botar mais um pouco, E às vezes, por exemplo, ele fica com fome também por causa da vasilha, ele vai lá e come a quantidade que ele quer, não tem tempo de promover a saciedade. E também tem a oferta, né, de alimento que é muito grande. Se você for numa loja tem alimento de tudo quanto é jeito. Tem tudo. Tem petisco petisco para bola de pelo, tem petisco de um outro jeito. O gato também ele gosta também. Eu acho que é o grande vilão que você falou aí, que a gente pode ressaltar assim com letras maiúsculas, dar o que estiver comendo na hora. É não dividir o alimento do ser humano com o animal. Esse eu acho que é o grande vilão da situação. Que é um pedacinho, mas um pedacinho é muito energético para o gato. Um pedacinho, para mim, para você, Gui, um pedacinho de pão para a gente não é muito energético, mas para um gato que pesa 4 quilos, a gente pesa 20 vezes mais que o gato, 30 vezes mais que o gato. Né? E é carboidrato puro, né? Que não faz parte da dieta natural do gato. Sim, carboidrato para o gato são animais que são carnívoros estritos, né? Então, na natureza, eles se alimentam quase que exclusivamente de carne. A gente dá um pedacinho de pão para eles, é uma bomba calórica.
Demais. E eu sempre recomendo quando castra. Primeira coisa, castrou, alimentação, ou dá uma light, eu já gosto de passar para light, para manter o peso. Gatos castrados, eu já gosto de passar para esse tipo de alimentação. Eu vejo muita gente também dando... Eu que sou cirurgião, quando eu faço a castração, eu já passo essas duas recomendações. A primeira coisa é mudar para ração light, e a segunda é tentar estimular a atividade física o máximo possível. Propor enriquecimento ambiental, comprar aquelas varinhas para poder estimular o gato a ficar pulando, bolinha para poder estimular ele a caçar, porque precisa de gastar energia, precisa de ter atividade física em casa. Precisa. E eu estou até segurando um pouco para falar isso, mas aí a pessoa fala, não tenho tempo de fazer atividade física. O gato, ele é um animal de explosão. Ele não é um animal, ele não é um maratonista. Você não vai brincar 1 hora, 2 horas com ele. Você precisa brincar 2 minutos com o gato. 2 vezes ao dia. 2 minutos ele vai ter a explosão dele, pronto, acabou. Já tem um gasto calórico ali muito importante. Exatamente. Então, a desculpa de falta de tempo, eu não concordo. Isso eu não concordo muito, porque tem vários, é muito pouco tempo, né? Pensando no nosso tempo, é muito pouco tempo, né? Para a gente dedicar a uma brincadeira, né? E isso é bom. Eu sempre falo que é bom para a gente ter um gato, brincar, se interagir com ele. E para ele é excelente também, né? Ele é fundamental. E brinquedo, tentar variar o máximo brinquedo possível, fazer o enriquecimento ambiental. Às vezes tem gente que fala, mas meu gato brincou um dia com esse brinquedo. Você colocou lá, ele ficou rodando uma bolinha sozinho e cansou. Mas a interação nossa com o gato é muito importante, né? Às vezes é mais importante a sua interação, o estímulo que você vai fazer para o animal, do que o brinquedo em si. Sim. E é uma atividade física, eu acho que isso assim, é muito importante, né? E essa atividade, a atividade ela pode diminuir até 30% da necessidade do animal, né? Então, vamos supor que ele precisaria de 200 quilocalorias, ele faz uma atividade alta, o consumo dele, né, o nível basal dele aumenta, né, vai para o gasto energético dele. O gasto energético dele vai para 260, por exemplo. Estou dando um exemplo. Vai para 260 porque ele faz atividade, ele pula, ele sobe em caixotes. Né? Então, vai para 260. Às vezes, um pouquinho a mais você estava dando para ele, eu estava dando de 200 quilocalorias, eu estava dando para ele em torno de 210. Esse pouquinho a mais já é o suficiente para ele não engordar por causa da atividade física. Só por conta da brincadeira. Só por causa da brincadeira. 4 minutos por dia de brincadeira, né? 2 minutos, espera um pouco, toma um banho, chega em casa, brinca, toma um banho. Mais 2 minutos, isso já é o suficiente, né? Quando você está bem balanceado, ou foge um pouquinho da balança do gasto energético, ele tem um consumo um pouquinho maior do que o gasto dele, né? Do basal, que é o mínimo que ele precisa, para a manutenção dele. Às vezes você fez a atividade, isso já é o suficiente para ele não engordar, né? 4 minutos por dia. Então, eu acho que isso são várias vantagens que a gente tem nessa brincadeira, né? A parte comportamental, que o animal vai ficar feliz, vai liberar um monte de hormônio de alegria, de felicidade. Para você é muito bom por conta da interação com o animal que você tem em casa. E vai ajudar na prevenção da obesidade, que é nem precisa falar da vantagem disso, né? Com certeza, o exercício físico, esse pouquinho já traz um benefício tão grande, muito grande. Não só pensando na obesidade, pensando no sistema circulatório, respiratório, imunológico. Nossa. Acho que a gente pode fazer uma live só sobre atividade física, benefícios da atividade física para os gatos, porque é muita coisa. Nossa, tem muita coisa. Tem em seres humanos, eu saindo um pouquinho rapidinho. Em seres humanos, né, vira um hormônio que é liberado durante o exercício físico, né? Que nas pesquisas, o estudo, ele evidencia, né? Ele não é comprovado, mas evidencia que pessoas que fazem atividade física, ela tem menos complicações com o Covid. Por quê? Por causa de um hormônio que chama erisina. A erisina é liberada pelos músculos e ela atua
no organismo, trazendo uma imunomodulação para o organismo. Imunomodulação. Nossa. Né? E protege. Eu falei, um exercício físico, né? Para o gato. Faz isso para um gato, 4 minutos vai trazer um benefício enorme para a vida dele. E além da obesidade, indo um pouco além disso. Não, a gente está aqui, usando aqui a obesidade porque é o tema da live. Porque a gente, igual eu falei, a gente pode fazer uma live só sobre benefícios de obesidade, porque a gente pode ficar aqui falando 1h30, 2 horas só sobre esse assunto. E continuando o assunto de prevenção, né, eu acho que principal, a gente, do tutor, ter essa consciência, né, do que eu estou fazendo para o meu gato engordar, né, por que ele está engordando, né, o que eu vou fazer que ele vai engordar, e o tanto que é ruim ele engordar. Eu acho que ele, primeiro, tendo essa consciência, né, conhecendo esses métodos, né, sabendo do exercício, que muito tutor, eu falo, isso não sabe que 4 minutos de exercício já é extremamente benéfico para o gato. Tem gente que acha que tem que ficar 1 hora, correr com o gato, né? Eu já vi gente, mas como que eu vou fazer exercício físico se ele não aceita uma coleira? Não precisa botar uma coleira e passear com o gato. É um pouco diferente do cachorro. Porque a gente acha que o gato é um cachorro pequeno, né? Só que é outra espécie, outro comportamento, completamente diferente. De casa mesmo. A gente está ficando tanto a gente, não nós veterinários, né? Mas nós, aqui, a maioria das pessoas ficando muito em home office. Gente, eu falo 4 minutos você parar ali, seu horário do almoço, 4 minutos. Não vai prejudicar o almoço de ninguém brincar 4, 5 minutos com o gatinho. Né? E realmente, eu acho que esse conhecimento, ele ajuda muito a prevenir. Eu tenho tutores que já tinham gatos obesos, aí arrumaram outros gatos e começaram a já fazer todo esse programa de prevenção, e o gato tem 2, 3 anos ali, não tem nada, castrado, e com escolha de condição corporal, peso ideal, e fala, muitos tutores chegam e falam, Fernando, eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi com o meu gato anterior. Olha só. Eu acho que eles tomaram essa consciência, né, do tanto que prejudicaram a vida do gato. Eu acho que a principal mensagem que a gente pode deixar, né, Fernando, é trabalhar no preventivo, evitar que o gato chegue a apresentar a obesidade. Porque a gente sabe que a obesidade não é sentença de morte para ninguém, a gente consegue contornar esse problema, tem vários tratamentos. A gente pode entrar a gente pode fazer uma live até só sobre tratamentos, porque o nosso tempo está se esgotando aqui. Mas a gente tem que trabalhar. Já falei 1 hora. A gente, como eu te falei, a gente começa a conversar, a gente nem vê passando o tempo, não. Mas acho que a grande mensagem que a gente pode deixar aqui é trabalhar no preventivo. Porque a obesidade é nada mais do que um ganho, uma ingestão de energia maior do que o gasto. Então a gente tem que atuar numa desses dois pratos da balança. Ou diminuir o consumo ou aumentar o gasto calórico. Sim. Mais diminuir o consumo. O controle alimentar, ele é essencial, né, para o controle do ganho de peso, né, para o controle da obesidade. Ele é essencial. Né? Eu falo isso porque o exercício físico ele ajuda muito, mas não adianta também você entupir o gato com a bomba calórica e fazer um exercício 4 vezes ao dia. Não adianta. O áudio tá bom? Deu uma picadinha, mas deu para ouvir. Deu, né? Então, o controle dietético dele, né, é o mais ele importante. É essencial. É o mais importante. Porque o exercício físico, ele, na questão do gasto calórico, ele pode influenciar até 30% desse gasto calórico. Né? E tem que fazer muita atividade para influenciar 30%. Né? Então, a alimentação ela se torna essencial para a prevenção do ganho de peso, né? E lembrar, sempre eu falo, às vezes eu sou meio repetitivo, mas precisa, né? Pesar a alimentação, procurar outras alternativas à ração, fazer o que a gente chama de mix feeding, né? Que é ração mais dieta úmida. A dieta úmida ela é muito boa, promove saciedade, ela tem alta taxa de fibra, alta taxa proteica, baixa taxa de carboidrato,
Gordura mais ou menos, mas não interfere tanto comparado à ração, né? A ração, ela para formar aqueles grãos, aqueles pelletzinhos, o grão da fazer a extrusão dela, fazer o grão dela, joga muito amido, né? Joga muito amido. E amido é carboidrato. E para o gato, o carboidrato ele não é bom, né? Eu sempre falo com os tutores, hoje para prevenir, se conseguir dar dieta úmida, show de bola. É muito bom. Ajuda demais, demais, demais. É lógico que fazer uma dieta totalmente de sachê fica um pouco restrita, fica um pouco onerosa às vezes. Mas pode fazer um mix feeding, né, que é pode ser também que esse valor que vai ser pago na alimentação, você não vai gastar com tratamento, né, Fernando? Sim, com certeza. Você vai pesar na balança, pode ser que você não tenha, o custo fica até interessante. Com certeza. Né? E tratamento não é muito barato, é consulta, medicação, exame, nutracêutico, exames, né? Às vezes tiver que tomar uma insulina não é barato, né? E é pro resto da vida, cada 30 dias, pro resto, sim, com certeza. Então, eu acho que eu estou tocando bem nesse assunto da alimentação úmida, que eu acho que ela é muito válida. A gente estuda muito sobre ela, vê muito resultado em cima dela. Então, para prevenção, acho que se puder associar, né, o sachê com a ração, se ele já come ração, conseguir associar, é muito válido. É muito válido. De bola. E tem que ser o patê completo, né, balanceado. Sim, né, alimentação balanceada. Ou a dieta natural, não sei se alguém perguntou, também eu acho muito boa, né? Mas a alimentação natural balanceada. Sim, tem que ser proposta e orientada por um médico veterinário nutrólogo, não adianta querer fazer da cabeça. Sim. Fernando, a gente está chegando então no final da nossa live, chegando aqui no final dessa hora de conversa. A gente gostaria de agradecer novamente sua disponibilidade, sua participação aqui no clube, na nossa live. Queria deixar aberto aqui, a gente vai publicar essa live tanto aqui no nosso Instagram, quanto no Instagram do Dr. Fernando, no Instagram da Via Endócrina. Se vocês quiserem mandar perguntas para a gente, aqui no nosso Instagram, a gente repassa para o Dr. Fernando, a gente passa para ele poder responder para vocês. Ele está à disposição de responder qualquer dúvida. O contato do Dr. Fernando também está no nosso Instagram. Quem quiser bater um papo com ele, tirar alguma dúvida, está com algum animalzinho que está com problema endócrino, está com algum animalzinho obeso, pode ficar à vontade de mandar uma mensagem para o Dr. Fernando. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui nessa live. A gente deixar as portas abertas do clube para sua participação em outras oportunidades. Guilherme, eu agradeço, né? Agradeço o convite, né? Para falar de um assunto tão importante, né? A gente conversou aqui, eu acho que tomara que todo mundo tenha entendido a importância, né? De manter um animal dentro do peso ideal, né? Tenho percebido tanto que a obesidade é deletéria para o organismo, né? Peço aos tutores, né, que tomem esse cuidado com o seu animal, né, com seu gato. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Né, se precisar, tem meu contato. A live vai ficar no Instagram, né, o Guilherme marcou, se precisar. Estou à disposição, agradeço quem viu. Se alguém tiver alguma pergunta também, quiser mandar rapidinho, a gente pode, né, Gui? Se alguém tiver alguma pergunta? Não, foi a doutora Thalita que tinha mandado aquele comentário, mas ninguém mandou pergunta. Normalmente o pessoal manda pergunta depois. O pessoal assiste a live depois e manda pergunta pra gente depois responde. Pode. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de todos, todo mundo que estava aqui com a gente desde o início, quem chegou no meio do caminho também. Fernando, de novo, mais uma vez, um prazerzão aqui. A gente é amigo de longa data, desde a faculdade. Então, poder ter esse tipo de conversa com gente tão amiga e tão competente é muito bom. Pessoal, um abração. Então, boa noite para todos aí. Bom resto de semana. Até a próxima live aqui no Clube dos Bichos. Tchau, tchau.